Fala galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui retornamos com o Danael, falando um pouco sobre Mortal Kombat, né? No caso, a franquia e a sua história meio que complicada por causa de várias mudanças e reboots que aconteceram ao longo dos anos, né? É uma franquia longa, com muitos jogos, que infinitamente não tem o que fazer. Porque, como é um jogo de luta, e o foco é mesmo que a luta não tem o que fazer, né? A história vai ficar sempre isso daí, indo e vindo, criando outra linha do tempo alternativa e coisa do tipo. Então é meio que cíclico, né? Aconteceu recentemente, inclusive, né? O novo Mortal Kombat já é uma linha do tempo nova e é um pouco bagunçado por conta disso. Eu mesmo não me lembro tanta coisa, né? Eu joguei mais os antigos, então os recentes já não sei porra nenhuma, sendo sincero assim. Então provavelmente eu vou descobrir muita coisa nesse vídeo, né? Porque é basicamente um vídeo do Danael falando sobre uma franquia de maneira geral, creio eu. Mas enfim, antes de iniciarmos aqui e vermos o que o Danael tem pra tratar, aquele recado de sempre, se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí o que vocês acham da franquia Mortal Kombat, se vocês gostam de jogar, se vocês são como eu e preferiam antigamente, tá ligado? Enfim, comente aí embaixo. Se possível também siga o segundo canal, né, um canalzinho novo que eu criei pra poder postar conteúdo da Twitch que o pessoal não acompanha, né, poder ver ali e ter essa oportunidade pra não perder o conteúdo que eu faço em live. E falando nela, mais tarde hoje tem live, então não se esqueça de colar lá também, beleza? E é isso, pessoal, sem mais delongas, bora pro react. Vamos lá, pessoal, falando sobre os problemas da narrativa de Mortal Kombat, Danael Fernandes. Vou deixar o like e vamos que vamos. YouTube! Perdão que eu tô um pouquinho gripado hoje. Suave, pô, também tô quase uma semana já fudido de gripe, toda hora ela vai e volta, tá uma merda, velho. Não sei como é que é. Vai sair bem em breve. E tá todo mundo bem animado. Afinal, os jogos da NetherRealm de luta tomaram o espaço do pensamento cultural de jogos de luta de uns 10 anos pra cá. Não é uma franquia de jogo de luta que chama atenção só dentro da comunidade de jogo de luta. Chama muito atenção fora também. True. E agora o jogo vai vir com um novo gameplay que promete ser bom. É uma promessa muito difícil de cumprir considerando o jogo anterior, mas tudo bem. E tem várias promessas em sua história. A trilogia da NetherRealm, que é como eu vou chamar Mortal Kombat 9, 10 e 11, revolucionou a forma como jogos de luta contam sua história. Verdade, né? Usaram muito daí em Injustice também, né? Eu acho que inclusive veio de Injustice essa ideia já. Se revolucionou pra bem ou pra mal, eu vou deixar com vocês. Eu já critiquei esse exato tipo de história antes, mas seja como for, todo mundo vira a cabeça pra NetherRealm e pra Mortal Kombat especificamente quando falam de histórias de jogo de luta hoje em dia. E eu aqui nesse vídeo vou criticar alguns aspectos da história dessa trilogia, mais quanto à sua estrutura narrativa e certas decisões que tomaram pra história em geral. Eu não vou ser super específico e tipo analisar completamente a história de Mortal Kombat 9, 10 e 11, porque não. E também não vou criticar cenas muita coisa, né? Geralmente. Faz sentido. Vai ser um bagulho mais por cima. Coisas que podem ser melhoradas em próximos jogos. Beleza, coisas entendi. que definitivamente foram melhoradas em Mortal Kombat 1. Beleza, então vamos lá, vamos ser um pouquinho negativo hoje. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o sistema de capítulos, coisa que eu já trouxe antes em outro vídeo. Tem um vídeo meu aqui nesse canal onde eu falo que, pra mim, jogos de luta deveriam ter um foco maior nos seus personagens ao invés da lore em si. Com isso, não sou um grande fã de uma história principal em um jogo de luta. Prefiro acompanhar a história dos personagens que eu gosto, porque assim você consegue dar mais personalidade e mais profundidade pra eles, ao invés de eles serem só saco de pancada. Mas a direção que a NetherRealm seguiu foi um jogo de luta que segue uma história linear e longa, com cada capítulo tendo um protagonista. Beleza, mas não dá pra fazer exatamente o que você falou seguindo essa base, tá ligado? Pegar alguns personagens especificamente e trabalhar em cima disso. Eu entendo que pra fazer algo assim teria que ter muito mais espaço no jogo, uma história muito maior também, né? Mas, pô, dá pra fazer se for bem trabalhado. O problema é que a história principal tem um protagonista. Em Mortal Kombat 9 é o Raiden, 10 Cassie Cage e 11 é o Raiden barra Liu Kang, mas é mais Liu Kang do que Raiden. Esses personagens são o foco narrativo de cada uma delas. E isso cria o primeiro problema, que é o protagonista tá um pouquinho apagado o jogo inteiro, né? Afinal, o último capítulo tem que ser o capítulo protagonista. Só que até Mortal Kombat 11 eles tinham muito problema em repetir personagens. Mas mesmo nesse jogo eles só repetem personagem quando fazem um capítulo duplo. Então em Mortal Kombat 11 tem 35 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cada personagem indo pra um canto resolvendo alguma parte do problema. E Liu Kang e Raiden estão meio que ali, esperando o plot ativar eles. Liu Kang faz umas coisinhas antes, né? Ele corre e vai fazer um rolê. Mas depois ele volta e ele fica ali parado em T-pose, esperando com que o plot ative ele de novo. Aí o plot ativa, beleza, vamos lá pro final. Mortal Kombat 10 pra mim é o mais ofensivo, porque aquele jogo tem um plot que lida com a guerra civil de Outworld. E aí as crianças vão até Outworld pra resolver as coisas lá. E aí a Cassie fica em T-pose, seguindo todo mundo. As cutscenes dão certo. Sempre em algum momento vai ter esse tipo de coisa, o pessoal vai ficar jogado, velho. É muito difícil trabalhar às vezes, né?
tanto personagem assim, porque Mortal Kombat tem muito personagem, velho. Do foco pra ela. Mas são só as cutscenes, isso aqui é um jogo. Ela não pode fazer absolutamente nada nessa história até o final. Ela só fica ativa em cutscenes. De novo, pra história de um jogo, isso é um problema. Sim. Quando sua protagonista não faz nada o jogo inteiro. Mortal Kombat 9 pra mim é o que mais fez isso corretamente, pelo menos na parte do protagonista. O Raiden meio que fica só observando, tentando mudar as coisas através do diálogo, faz sentido. É só no final mesmo que ele tem que tomar uma ação. Tudo bem, soco, né? esse eu acho ok, esse eu acho aceitável. Aí o 9 tem o problema de tentar fazer essa fórmula ser muito arbitrária, então a gente tem muita luta muito filler, porque eles só não escreveram o suficiente pra que a história consiga progredir com a quantidade de lutas e personagens que botaram. Ei, você gosta do Jax? Você gosta de finalmente ter atenção pro personagem do Jax nessa campanha? Foram o quê? Uns 7, 8, 9 capítulos? Finalmente você vai ver um pouquinho da progressão dessa história. Ok, infelizmente nada realmente acontece nos capítulos dele, fora ele perder os braços. Pelo menos nada com ele, de novo, fora perder os braços. E aí ele e o Johnny Cage caem na porrada uma vez porque o Johnny Cage falou uma coisa ruim sobre a Sonya Blade. E aí depois de 2 rounds e 3 minutos de pura socação, o Raiden fala: parem, vocês são burros. No meio de uma situação tensa, eles estão invadindo o Outworld. Beleza, tranquilo. Esse sistema de capítulo faz com que muitos personagens não tenham realmente uma importância na história, assim. Porque a história tá progredindo. E o pensamento de game design dos desenvolvedores é: a gente tem que progredir a história e a gente tem que colocar esse personagem pra lutar contra 4/3 inimigos, porque aí dessa maneira o jogador vai poder experienciar um pouquinho esse personagem. Aí ele vira só uma... Se tivesse mais tempo pra produzir os jogos, talvez desse mais ideias pra poder evitar esse tipo de coisa acontecer, mas é complicado, né? O NetherRealm tá numa frenesia gigantesca entre dividir a atenção com Mortal Kombat e os Injustice, né? Aí fica essa porra. Função. Muitas vezes o capítulo não tem nada a ver com ele. Quando tem, é maneiro, mas quando não tem, é meio bosta. Parece que desperdiçamos a história de um personagem. Um outro problema que muita gente também já apontou quanto a essa questão de capítulo é que foi só em Mortal Kombat Ultimate que você realmente teve a oportunidade de jogar como vilões. No caso, Shao Kahn e Sindel. E isso é algo que devia estar na franquia desde o início. Então vamos pensar um pouquinho em power scaling aqui. Eu odeio que eu tive que falar isso. Se personagem X vence de Y, você muitas vezes vai só associar que personagem X é mais forte que Y. Se personagem Y perde muitas vezes seguidas e não vence uma única vez, você associa que o personagem Y é fraco. Então, quando você coloca um vilão na sua história que envolve pessoas caindo na porrada no mano a mano, o mínimo que se espera é que esse vilão seja ameaçador. E como isso é um jogo, o mínimo que se espera é que você jogue com esse personagem ameaçador, considerando que você vai jogar com grande parte do elenco nesse rolê todo. Mortal Kombat 9, 10 e 11 em geral tem um problema muito sério disso. Todos os vilões são patéticos, fora o final. Os únicos que têm algum tipo de atençãozinha são Kotal Kahn e D'Vorah. Kotal Kahn não sendo realmente um vilão, e D'Vorah sendo a favorita do Ed Boon, aparentemente. Mas tipo, Baraka, Reptile, Cabal, os Revenants e mataram os bichos tudo, né, velho? Todo mundo aparece, leva uma porrada, vai embora, volta, leva uma porrada, vai embora, volta, leva uma porrada, fim da história. Aí é foda. Ninguém faz nada. Como é que eu vou olhar pra Iron Black, um personagem novo, e pensar, porra, ele é foda, hein? Se eu vou jogar a história principal e ele apanha em literalmente todas as lutas que participa, faz com que essa galera só pareça muito patética. Mesma coisa com os bonzinhos que ganham, tipo, umas 4 ou 5 lutas de uma vez só e aí perdem o resto do jogo inteiro. Esse sistema de capítulos é muito difícil de fazer funcionar uma história onde a galera só vai lá e cai na porrada um com o outro. Saindo disso, o próximo ponto que eu quero trazer aqui é inconsistências na história e viagem do tempo. Isso é algo que eu acho que umas 2 semanas atrás eu ia falar: ah, não vai ser um problema em Mortal Kombat 1? E aí eu descobri que a crônica tá no jogo. Alguém me dá um tiro? Ou 4? 35 tiros, só pra que eu não volte mesmo. Ok, em Mortal Kombat 9, eles optaram por fazer uma coisa que eu achei muito interessante, que é um reboot dentro da continuidade. Caso vocês não lembrem do plot, Mortal Kombat Armageddon aconteceu, e o final daquele jogo ia meio que lidar com um time skip, e o elenco desse time skip ia ser metade personagens antigos e clássicos e metade personagens novos. Pelo menos é isso que sabemos na ideia em geral. E a maior parte do elenco que conhecemos até agora ia de base. Mortal Kombat 9 veio e fez um pequeno retcon na campanha de Mortal Kombat Armageddon, onde Shao Kahn, na verdade, venceu. E aí o Raiden mandou a sua própria consciência de volta pra consciência do Raiden de Mortal Kombat 1. Com uma frase muito enigmática: eu odeio profundamente quando histórias fazem isso, mas tudo bem, que era só ele deve vencer. O ele deve vencer era o Shao Kahn no fim das contas. Mas o ponto é, Raiden tá tentando impedir o apocalipse, e com isso temos a história de Mortal Kombat 1, 2 e 3 de novo, com várias pequenas mudanças, porque o Raiden tá tentando mudar a timeline. Vou deixar uma coisa muito clara: a timeline inteira de Mortal Kombat até chegar no Mortal Kombat original, tipo o primeiro jogo mesmo, e em Mortal Kombat 9 é literalmente a mesma. As mudanças vieram apenas quando o Raiden mandou a sua consciência pro passado. Isso é um conceito legal. Ele nasceu de um retcon, e durante Mortal Kombat 9 temos vários retcons pequenos, porém gosto deles.
a forma como o Jax perdeu os braços, o motivo pelo qual o torneio de Mortal Kombat 2 existe. Só que o retcon mais estranho que ninguém tinha entendido direito é por que Quan Chi tá aqui ajudando o Shao Kahn. Mas isso até que faz sentido porque, se eu me lembro bem, é muita informação diferente de muito lugar diferente. Né? Quan Chi que ajudou Shao Kahn a reviver a Sindel, certo? Então, tá bom, ele está aqui até que faz sentido, mas se ele não estivesse aqui, mas ele tá aqui, tá bom, que seja. Tudo aqui tá aceitável, só que a premissa em si traz alguns pequenos problemas, independente dos retcons. Como eu falei, a timeline é a mesma até chegar nesse ponto de divergência que é o primeiro torneio de Mortal Kombat que nós vimos. Só que parte do ponto da história de Mortal Kombat tem sempre alguma coisa do passado vindo pra atormentar os personagens do presente. Seja o Naga, seja a Blaze. E Raiden só não vê esses outros problemas vindo. E durante a progressão da saga, me parece não estar muito interessado em investigar a respeito. Por algum motivo, o Raiden do futuro só mandou essa única informação pro Raiden do passado. É isso, se a única virei. ameaça que o Raiden do futuro acha que existe é o Shao Kahn, porque Shao Kahn foi derrotado em Mortal Kombat 3 e aí sumiu da história até Mortal Kombat Armageddon. Foda. Raiden se matou pra lidar com um inimigo ainda mais forte, cacete. Raiden subiu a porra da pirâmide de Argus. Ele viu a treta do Blaze. O problema não era só o Shao Kahn pegar aquele poder, o problema é qualquer pessoa pegar aquele poder. Então é tipo, a história vai lidar com isso eventualmente, que certas coisas dos jogos 3D tem que acontecer pra que a timeline seja consistente, que o Raiden só nunca enviou essas informações. Esqueceu, pô, esqueceu. Antigas vindo à tona, não. Todas as histórias. Vai ver, não tinha tempo, pô. Blaze, até um pouquinho do Onaga. Tudo fica pros finais não canônicos dos personagens. Então você fica olhando com uma cara de não deveria dar merda a qualquer momento aqui. Mas tipo, não dá, não né? tem um final feliz pra esse universo considerando o que vai acontecer em breve. Sabe quem devia saber sobre Blaze, sobre essa porra toda? Crônica. Literalmente é personagem que controla a timeline. Faz sentido, enfim, né? E aí, os jogos vão avançando pós-9 e eles vão enfiando cada vez mais retcons na nossa bunda. Ha! Vocês não sabiam disso, mas durante a timeline original inteira, tinha também essa moça chamada Devora, que só meio que tava aqui, ela tava fingindo que tava ajudando o Shao Kahn pra estar fingindo que tá ajudando o Kotal Kahn, pra na verdade estar ajudando o Shinnok. Nunca apareceu na timeline original, mas foda-se. Devora só pode ter existido através de um efeito borboleta, mas enfim. Ah, inclusive, durante aquele momento onde a galera tava andando por aí em Outworld, em Mortal Kombat 9, o Liu Kang e o Kung Lao encontraram a Devora, mais ou menos, junto com o Raiden. Quando isso aconteceu, eu não tenho a menor ideia, mas aconteceu em algum momento lá durante a época de Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 9. Tudo bem. Quando eu vi isso, eu já achei meio engraçado, tipo, é um mini retcon do jogo anterior. Não que se importe tanto assim, é só coisas que aconteceram fora franquia, da né, tela, cara? não tem problema. A gente Doidice. joga Mortal Kombat 11 e só fica muito cômico. Vocês sabiam que Aaron Black, na verdade, está aqui na arena de Mortal Kombat 2? Caramba, Oxi. quando Shao Kahn quebrou o pescoço do Kung Lao, você pode ver ali no fundo o Aaron Black, eu juro. E você pode virar pra mim com uma cara de pau e falar, mas a Crônica, tipo, é a titã do tempo, então ela tá acima de tudo, então ela pode ter colocado essas bagunças. Não, vai tomar no seu cu, não. Tudo bem ter furo de enredo, porque titã do tempo, vai tomar no cu. E aí, é claro, temos o retcon da Sindel, onde Sindel, na verdade, matou o Rei Gerald, e ela era uma vilã filha da puta desde sempre. Era tudo uma ilusão. Mas, Danael, você não deve se prender à timeline antiga. Não importa a história que a Sindel teve em Mortal Kombat Deception, só se foque na nova. Beleza, vamos focar na nova. Mortal Kombat 9 vai contra a ideia de Mortal Kombat 11 na questão do retcon da Sindel. Mortal Kombat 9 deu o exato mesmo motivo pra Sindel morrer, que é a trilogia original. E o exato mesmo motivo pro Shao Kahn não poder passar pra Terra. Eu diria que Mortal Kombat 11 foi escrito no freestyle. Eles estão a fim de colocar um certo elemento da história aqui, então esse certo elemento da história vai estar aqui, ponto final, pau no teu cu. É Mas isso. como eu disse, isso meio que tá nessa trilogia Grande Ed inteira, Boon. só que era mais aceitável antes. No 11 é só muito escancarado. E grande parte dessa escancaração é porque viagem no tempo. Uou. Essa é uma história que não combina com viagem no tempo, por mais que tenha começado com ela. Começou com viagem no tempo como uma desculpa. E aí viagem no tempo progressivamente estragou mais e mais a história. Mortal Kombat 10 termina com um cliffhanger pra ser continuado no 11. E esse cliffhanger acaba em tipo um capítulo. Porque eles querem terminar a trilogia, então tem que terminar com uma viagem no tempo por algum maldito motivo. Não precisava não. Essa timeline inteira era meio que uma bomba relógio. Era pra fazer um reboot, e pô, aí de Mortal novo. Kombat 11 é tipo na crônica. Até a ideia dela, tipo, decidir agir só porque o Shinnok perdeu é muito estranho, considerando que o Shinnok já perdeu na timeline original também. E de acordo com aquela ceninha, ele perdeu muitas outras vezes, provavelmente. É tanta inconsistência nessa história por causa de viagem no tempo que estraga a experiência em geral da história. Eu acho a história mesmo. de Mortal Kombat 9 muito legal, eu gosto bastante dela, por mais que eu tenha aqueles problemas em relação à sua estrutura. Eu acho a do 10 legal, eu acho que tem conceitos interessantes, mas eu acho que decai em comparação com a do Mortal Kombat 9. E eu acho a de Mortal Kombat 11 bosta, uma né? atrocidade. Eu acho ela horrível. Eu, obviamente, falei só por cima aqui, mas eu tenho esperanças e preces de que Mortal Kombat 1 não vai lidar com viagem no tempo de maneira alguma. Só que a crônica tá ali, então eu já fico com os braços cruzados e uma cara Acho que não, hein? Só removam o conceito de viagem no tempo dessa história inteira. Não funciona muito bem aqui pra Mortal Kombat. Viagem no tempo é uma das histórias mais difíceis de conseguir fazer com competência, e eu não acho que foi feito com competência aqui. Mortal Kombat 1 é uma nova timeline do zero, então
alguns dos problemas, por exemplo, Blaze não são coisas que temos que manter em mente. True. Então, por favor, só se mantenham nela, não mexam mais com a timeline. Enfim, esses são só alguns Como vocês conseguem manter essa história sem fazer outro reboot logo, né, em pouco tempo. ideias em geral da narrativa. Como eu falei, não tô muito a fim de ir a fundo, mas talvez quando sair Mortal Kombat 1 eu faça um vídeo sobre a história de Mortal Kombat, dando minhas opiniões sobre a direção que seguiu e blá blá blá. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia de qualquer maneira. Até a próxima e até! E é isso, pessoal. Bom vídeo. Bem legal ver como a situação que tá um pouco, né, sobre a franquia. Eu não acompanho ela há muito tempo, né, então fica muita coisa um pouco jogada aqui pra mim. Mas, cara, realmente Ed Boon ficou meio doido com o tempo, né. Desculpa, sendo sincero assim. É estranho algumas atitudes, algumas tomadas de decisões, né. Então a história que... Tudo bem que não dá pra falar que a história dos caras era o negócio mais incrível e aprofundado do universo, mas, pô, pelo menos mantinha certa coerência narrativa, né. Aí começou a fazer esse monte de retcon, esse monte de coisa meio jogada, e o Daniel bem pontuou aqui, né? Uma coisa começa a atrapalhar a outra por causa dessas mudanças, tá ligado? Vamos ver então com esse reboot logo aí, que começou um bagulho do zero agora, faz a franquia voltar aos eixos aí. E quem sabe não me anime pra voltar a jogar isso um dia, né? O único problema realmente hoje em dia com Mortal Kombat é que eu sou horrível com jogos de luta, né? É realmente o pior tipo de jogo pra mim. Então não vou prometer jogar isso não, tá ligado? Mas quem sabe? Sempre é um ensino, né? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Diga o que vocês acham da franquia, se vocês estão animados com o novo jogo. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e vejo vocês depois lá na roxinha, beleza? Tamo junto, pessoal, até a próxima, falou!